Bom, a gente vai falar agora de dois assuntos na área ambiental, que é o crime ambiental no estado do Amazonas e uma pesquisa que dá o desmatamento, a devastação como a maior preocupação ambiental dos brasileiros. E para falar sobre esses temas, o nosso colunista Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Marilu. Bom dia quem nos acompanha. Bom, vamos começar aqui pelo Amazonas, Wagner. Bom, a gente sabe que o Amazonas saltou de quarto estado no ranking de desmatamento, devastação da Amazônia em 2020 para o segundo lugar em 2021, de acordo com o relatório anual de desmatamento do MAP Biomas. Portanto, a gente percebe, né, que nesses anos de governo Bolsonaro, o estado, né, esse estado da Amazônia, que era, né, exemplo aí de preservação, passou desse status para um outro, né, que é o epicentro de conflitos socioambientais. Não é isso, Wagner? Exato, Marilu. Infelizmente, a partir da gestão do atual presidente, combinado com o Wilson Lima, né, que é o governador, a gente assiste, lamentavelmente, um aumento vertiginoso. Né? Para você ter uma ideia, só no primeiro ano, entre 2018 e 2019, houve um aumento de 104%, né, do desmatamento no estado do Amazonas. De lá para cá, esses números vêm sendo quebrados, né, praticamente todos os anos. Verificou-se agora nesse ano um ligeiro recuo, mas infelizmente a tendência de alta, né, ela prevalece. Quando você cresce muito, quando você recua 5%, enfim, comparado com o início da gestão dessa dobrada Wilson Lima e Jair Bolsonaro, você tem de fato uma tendência elevadíssima, né, de desmatamento. E aí com consequências muito sérias, né, Marilu? A gente sabe que o estado do Amazonas era aquele onde nós tínhamos e temos ainda, né, maior biodiversidade da Amazônia brasileira e eu diria até da Amazônia como sistema, ecossistema na escala para além do Brasil, inclusive, né? Você tem ali na faixa mais a oeste, de fato, uma área muito bem preservada, muito bem conservada. É justamente nessa área que você tem também a questão da fronteira com outros países amazônicos e por essa razão, entre outras, né, com justificativa de controlar, entre aspas, a fronteira, há um projeto velado, não explícito, né, de ocupação dessa fronteira, de permitir que ela seja de alguma maneira desmatada para ter a presença, entre aspas, né, de atividade econômica, de modo a você, a partir daí, então, ter um certo controle, como se isso fosse a garantia de controle, por exemplo, de área fronteiriça. Então, você passa a ter um estímulo, né, ao desmatamento, aos atos ilícitos, para que, por meio da presença da atividade econômica, você tenha também o controle geopolítico de uma vasta área na qual o Estado brasileiro está pouco presente, né? E aí a gente começa a assistir as consequências disso tudo, né? Por exemplo, assassinato de ambientalistas, jornalistas, né? Lideranças que de alguma maneira se opõem claramente, né, a esse modelo de devastação que, entre outras coisas, né, também agride frontalmente os povos originários, inclusive, Marilu, no caso do estado do Amazonas, povos isolados, que têm como alternativa não ter contato, né, com a civilização, entre aspas, né, de matriz ocidental, como é o caso da brasileira, e tudo isso acaba, então, sendo posto em xeque, né, sendo colocado em risco a partir dessa dobrada aí, Bolsonaro e Wilson Lima. Exato. E, bom, como você falou, nessa região de fronteira, né, com o Peru e com a Colômbia, e exatamente nessa região, né, do estado do Amazonas, como você disse, né, tem aí a população indígena e tem a maior população de índios isolados, né, voluntários do mundo, quer dizer, é um patrimônio nosso, não é isso? E que já está sendo atacado justamente por essa exploração aí de recursos naturais, como minério, águas, madeira, enfim, está colocando em risco essa população, né, Wagner? Sem dúvida, Maria. Nós estamos falando de um patrimônio que transcende, inclusive, ao próprio território brasileiro, né? Nós estamos falando de um patrimônio da humanidade. Quando você tem um grupo isolado, o quanto de conhecimento, quanto de matrizes culturais distintas da nossa, quanto conhecimento de manipulação da própria mata, da floresta, né? Quanto conhecimento de eventuais fármacos que eles desenvolveram, né? A partir de domínio de ervas, enfim, que ocorrem na área, né? Quantos ritos, né? Quantos hábitos alimentares distintos, nós estamos tendo a oportunidade, né? Perdendo a oportunidade, na verdade, de conhecer, de conviver, de enriquecer o nosso próprio arsenal cultural, né? Então, é também uma prática, infelizmente, né, genocida, etnocida, eu diria até, que busca aí
dizimar o outro, dizimar o diferente, né? Com argumentos que a gente tem assistido aí pelo governo federal, né? Frequentemente repetido, estímulo à mineração, práticas agrícolas, enfim, tentar, entre aspas, fazer com que os povos originários tenham, na verdade, a assimilação do nosso modo de vida, o que, na verdade, é uma afronta, né, às tradições culturais desses povos. Na verdade, nós deveríamos aprender a conviver com a maneira pela qual eles se organizam, porque, no mínimo, teríamos aí a capacidade de ter um refúgio, né, na mata, em caso de algum tipo de problema ambiental mais sério. Eu sempre digo aos meus alunos, inclusive na aula de ontem estávamos comentando também, o quanto que esses refúgios ambientais, né, são fundamentais, por exemplo, em caso de algum tipo de catástrofe ambiental de maior monta. Né? Se nós nos refugiarmos numa mata, eu brinco com eles, se você tiver um problema ambiental, você vai ficar numa área florestada ou você vai ficar na área urbana, né? E, evidentemente, que a área florestada oferece muito mais recursos, né? Você tem chance de encontrar água, encontrar algum tipo de alimento, enquanto que numa área urbana, né, se você tiver... Como é que você vai conseguir alimentos? Assim, se houver queda de energia, fornecimento de água, como é que você vai se organizar? Né? E estar junto a esses povos é aprender, inclusive, a sobreviver numa situação extrema, né? Já que eles têm modos de vida que permitem a reprodução por séculos, né, de um certo estilo de vida. Então, na verdade, nós perdemos, sim, você tem razão, perde o país e perde a humanidade a não conhecer mais uma forma de organização cultural distinta da majoritária hoje, que é esse modelo de padrão capitalista, infelizmente. Agora, a parte do agronegócio está indo para lá já faz algum tempo, né, Wagner? A gente tem aí essa nova fronteira, né, de expansão do agronegócio, chamada aí a macro, não é isso? Na divisa aí do Amazonas, Acre e Rondônia. E, de acordo com o MAP Biomas, estou colocando aqui alguns dados, né, do MAP Biomas, para você comentar, Wagner. Segundo o MAP Biomas, em 3 anos, o Amazonas apareceu pela primeira vez na frente do Mato Grosso e do Maranhão. Então, atingindo também aí o 2º lugar na lista de estados que mais devastam essa região, né? Então, a gente tem aí várias cidades que tiveram altas no desmatamento. Então, essa região aí, a macro, né? Enfim, a gente já vai ouvir muito falar sobre ela, porque realmente um setor do agronegócio está indo para lá e devastou, né? Já foi para lá, já devastou, e a gente precisa ver o que vai acontecer com o próximo governo, né, Wagner, em relação a essa região. Veja, Maria Luísa, você está trazendo uma questão muito importante, fundamental, que é, na verdade, qual é a forma pela qual o país quer se inserir no século XXI no cenário das nações, né? Nós vamos manter esse modelo de exploração dos bens primários, seja a mineração, seja a produção agrícola, especialmente no caso aí soja e também pecuária, ou nós vamos buscar uma maneira de inserção no sistema internacional a partir de avanços tecnológicos que qualifiquem e agreguem valor àquilo que é produzido no Brasil. Esse é um impasse, né, que nós estamos assistindo hoje e que o novo governo, espero que enfrente claramente, né, essa dificuldade. É preciso dizer, Maru, alguns mitos, né? Ainda ontem também, desculpa retomar minha aula de ontem, mas discutimos isso ontem também com os alunos, né? Nós tínhamos aí, por acaso, um aluno que é de Goiás, etc., falou, olha, lá em Goiânia todo mundo fala que o agronegócio alimenta o mundo. E eles falam que se parar de produzir, o mundo vai passar fome. Eu dizia, não, isso não é verdade, porque nós sabemos que a soja, por exemplo, embora tenha na China um grande comprador, né? E no caso chinês, a alimentação é importante, mas em grande parte do resto do mundo, onde a soja acaba sendo aceita como padrão de alimentação, ela é, na verdade, transformada em ração para gerar proteína animal. Então, ela não é, de fato, a grande fonte de alimentação do planeta, né, como se diz, né? E você pegar no próprio do Brasil, Marilu, onde que a soja entrou nos nossos padrões alimentares, na nossa dieta? Na margarina e no óleo de soja, vamos combinar que é isso, né? Tofu é um outro que come, não é todo dia também, né? Então, a soja, ela não é, na verdade, aquilo que se diz, que se preconiza, né, de que ela é, de fato, o agronegócio responsável pela produção alimentícia do mundo. Não é verdade, né? No caso da produção pecuária, que é importante, você pegar o caso do estado de Rondônia, por exemplo, né? Ele me permite aqui fazer uma referência a um belíssimo trabalho de um pesquisador francês, mas especialista em Brasil, o professor Hervé Terry, que fez uma tese de doutorado nos anos 70, e ele refez o trabalho agora, recentemente, fez um artigo belíssimo mostrando a vasta devastação que ocorreu em Rondônia, por exemplo. No caso de Rondônia, a soja presente, associada muitas vezes, né, com a pecuária.
Se você for ver também, esse modelo de pecuária extensiva que a gente assiste na Amazônia, ele é absolutamente desnecessário. Nós podemos ter uma produção mais eficiente, aí sim, com mais valor agregado, né? Com controle, inclusive, do território. Você pode ter o gado confinado, enfim, né? Porque, na verdade, essa prática do gado solto ela é uma forma de ocupar a terra, nós sabemos disso, né? De tentar dar algum uso, muitas vezes, para terras que são griladas, né? Então, essa dobrada aí e a desculpa de que com isso está se alimentando o mundo não é verdade. Nós temos tecnologia para produzir, sim, para quem quer, né, proteína animal, especialmente gado bovino, a partir de uma prática, né, contemporânea muito mais avançada que a pecuária, por exemplo, intensiva, né, sem esse avanço sobre terras, né, especialmente terras que têm um enorme potencial de uso, como as que têm biodiversidade, especialmente na Amazônia. E aí, evidentemente, né, quando você tem na pecuária uma prática de expansão de terra, você tem os conflitos, né? Conflito por terra, conflito por água, conflito envolvendo as comunidades originárias, às vezes quilombolas, né? Tem também quilombolas em algumas partes dessa área que você comentou. Enfim, então nós estamos, na verdade, diante de um modelo que deve ser revisto sim, e eu espero que o novo presidente tenha coragem de enfrentar essa questão, né? Não é uma questão simples, né? É um debate que tem que ser feito na escala nacional, e é preciso sim enfrentá-lo, né? Nós temos que requalificar a produção agrícola no país, a produção da pecuária, que é importante, ninguém está dizendo para não produzir, mas é requalificá-la. Requalificar de que maneira? Desvinculando a produção da posse da terra. Exato. E Wagner, pegar um gancho aqui, você citou Rondônia, né? A gente tem o desmatamento, né, que está avançando em áreas, inclusive, protegidas por lei. Vou pegar outro dado aqui em relação também a Roraima, né, que enfrenta esse garimpo ilegal e também o avanço desordenado aí do agronegócio, para a gente já colocar o próximo tema, que é o desmatamento, sendo devastação, sendo a maior preocupação ambiental entre os brasileiros. É uma pesquisa do Globo, do IPEC, né? Então eu vou dar aqui os dados: 60% dos brasileiros consideram aí o desmatamento, a devastação, o principal problema ambiental do país. Depois, a poluição das águas, 51%, e das queimadas, 42%. E o IPEC, né, entrevistou 2.000 pessoas, né, internautas, com 16 anos ou mais, né, das classes A, B e C. Agora, parcelas, enfim, com sinal aí de escolaridade também menor, né, a gente percebe que no caso já é diferente, né? Então, vamos lá, a frequência com preocupações na realidade com a mudança climática cai para 20%, né? Aliás, 20% com o pessoal que tem mais instrução, né? Mais, enfim, escolaridade, comparadas com quem tem apenas o ensino fundamental, que é 14%. Então, a gente vê aí a questão também da educação como um ponto central para a conscientização aqui da preservação do meio ambiente, né, Wagner? Sem dúvida, Marilu. Veja, você está trazendo aí uma questão muito importante, né? Por que o desmatamento, enfim, né, ele aparece com grande evidência? Porque a grande imprensa não consegue mais esconder, né? E nós estamos assistindo às consequências do desmatamento em diversas escalas, como a gente costuma dizer, para muito além de onde ele ocorre, né? Recentemente chegou de novo a fumaça, né, das queimadas da Amazônia, portanto, tem por causa do primeiro desmatamento, até na Argentina, né? E alguns anos atrás, 2018, chegou em São Paulo, 3 da tarde, ficou escuro porque veio fumaça da Amazônia. Então, isso me parece uma evidência muito frisada, repetida, né? A gente mesmo aqui com muita frequência fala desse problema, que acho que quanto mais falarmos, melhor, né? Mas você tem razão, quer dizer, temas mais complexos, como entender as mudanças climáticas e as consequências que elas trazem, né, estão associadas a maior escolaridade por uma razão muito objetiva. Quer dizer, você tem que ter, na verdade, uma projeção para os anos vindouros, né? Falar de mudança climática, Manu, a gente está falando aí de projetar 50, 100 anos, né? E evidentemente que, lamentavelmente, muitas vezes ainda, infelizmente, as pessoas de menor escolaridade são também as que têm menor renda. E ao ter menor renda, o indivíduo não consegue, muitas vezes, infelizmente, sequer ter aí uma projeção de como ele vai organizar a vida dele para os próximos anos, que dirá para 50, 100 anos, né? Essa discussão aparece também em algumas outras pesquisas. A Samira Crespo, uma socióloga
ela tem uma pesquisa que ela faz já com alguma frequência, o que o Brasil pensa, o que o brasileiro pensa, né, e a brasileira, depois ela incluiu o brasileiro e a brasileira, sobre o meio ambiente. E essa questão aparece com muita frequência. Quer dizer, quando você tem de projetar cenários, como é que a gente vai... Um indivíduo que muitas vezes não está conseguindo fazer as 3 refeições do dia, se perguntar para ele o que ele vai acontecer para ver ele daqui a 50, 100 anos, ele vai olhar para você e dizer, como assim, né? Eu estou pensando no dia de amanhã, em comer, você está falando que eu tenho que projetar minha vida para 50, 100 anos, né? Essa é uma das razões pela qual as mudanças climáticas muitas vezes são pouco valorizadas, né? Tem até uma expressão que um autor inglês criou, o paradoxo das mudanças climáticas, e as pessoas vão perceber os problemas muito à frente de onde estamos hoje, né? E essa falta de sensibilização tão imediata, né? Quando, na verdade, nós já estamos assistindo, né? Veja, por exemplo, as chuvas intensas que estão ocorrendo agora, que até que são... Elas não que elas não são esperadas, mas a intensidade que ela está ocorrendo, por exemplo, em algumas partes do Brasil, para agora já não é o momento ainda. Elas costumam vir um pouco mais à frente e não associadas às baixas temperaturas que nós estamos tendo. Só para dar um elemento, né? Há pouco o Glauco estava comentando aí sobre o furacão que passou a oeste de Cuba, já está chegando na Flórida. Enfim, nós estamos vendo uma intensidade também dos eventos extremos. Mas isso está muito longe, infelizmente, da população que, não por ter baixa renda, mas fundamentalmente, não por ter baixa escolaridade, mas infelizmente, muitas vezes, por ter baixa renda, né, não consegue sequer pensar no dia de amanhã, quanto mais pensar em projetar um cenário para 50, 100 anos. Mas, de qualquer modo, isso aumenta ainda mais a responsabilidade de quem tem essa clareza, e nós temos que tratar desse assunto, sim, porque, infelizmente, também é essa população que acaba sendo a mais afetada por esses eventos extremos, né? É gente que fica com menos acesso à água, o preço do alimento, infelizmente, fica mais caro, porque você tem aí dificuldades de acesso à água para a produção agrícola, então você passa a ter aí, então, toda uma rede, né, de problemas. Quando não, você tem as chuvas intensas que levam aí a problemas como enchentes, né, alagamento, deslizamento de encosta, enfim, uma série de consequências que vêm associadas a esses efeitos já presentes das mudanças climáticas, inclusive no território brasileiro. Então, me parece que é por isso que o desmatamento aparece em primeiro plano, né, a mudança climática vem um pouco depois. Exatamente. Bom, Wagner, a gente agradece aqui a sua participação por hoje, muitíssimo obrigada, e até semana que vem, já com um quadro diferente no Brasil, na área de política. Mas a gente vai ter muito que comentar aí na próxima coluna sua, na semana que vem. Um abraço, até mais. Tchau, tchau, até lá. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.